Se você já ouviu falar das pirâmides do Egito, então sabe que são algumas das estruturas mais impressionantes e misteriosas já construídas pelo homem. Essas magníficas maravilhas foram construídas há milhares de anos e continuam a fascinar as pessoas em todo o mundo. Neste vídeo, vamos explorar as pirâmides do Egito em detalhes, desde as famosas pirâmides de Gizé até as menores, e discutir os mistérios que as cercam. Então, prepare-se para mergulhar no mundo das pirâmides e descobrir o que torna essas estruturas tão especiais. As pirâmides de Gizé são as pirâmides mais famosas e reconhecidas do Egito. Elas foram construídas há cerca de 4.500 anos e foram a maravilha mais alta do mundo até a construção da Torre Eiffel, em 1889. As pirâmides foram construídas como tumbas para faraós e suas rainhas, e os antigos egípcios acreditavam que, após a morte, o faraó se tornaria um deus. As pirâmides de Gizé consistem em 3 pirâmides principais: a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos, além de várias pirâmides menores. Cada pirâmide foi cuidadosamente projetada e construída com blocos de pedra gigantes, alguns pesando mais de 80 toneladas. Como os antigos egípcios conseguiram mover essas pedras e construir essas estruturas é um mistério que ainda intriga muitos arqueólogos e engenheiros até hoje. As pirâmides menores do Egito são frequentemente negligenciadas em comparação com as pirâmides de Gizé, mas ainda são impressionantes em sua própria maneira. Elas são menores em tamanho do que as pirâmides principais, mas ainda assim são construções impressionantes. As pirâmides menores foram usadas para uma variedade de propósitos, como templos religiosos, sepulturas para membros da realeza e até mesmo para armazenamento de alimentos. Como muitas outras estruturas no Egito, as pirâmides menores foram construídas com blocos de pedra cuidadosamente colocados. Muitas vezes, essas pirâmides foram construídas por faraós menos importantes que não tinham os recursos para construir uma grande pirâmide como as de Gizé. As pirâmides do Egito são um verdadeiro enigma para os arqueólogos e historiadores. Apesar dos esforços de muitos estudiosos, muitas perguntas permanecem sem resposta sobre a construção e propósito dessas estruturas monumentais. Uma das teorias mais populares é que as pirâmides foram construídas por alienígenas. Embora seja uma teoria bastante popular em alguns círculos, a ideia de que as pirâmides foram construídas por alienígenas não é apoiada por evidências arqueológicas ou científicas confiáveis. Uma das teorias mais conhecidas sobre a construção das pirâmides é que os antigos egípcios as construíram com a ajuda de escravos. No entanto, essa teoria foi desacreditada por muitos arqueólogos modernos, que apontam que os egípcios tinham a capacidade de mobilizar um grande número de trabalhadores para a construção das pirâmides sem recorrer à escravidão. De fato, há evidências de que muitos trabalhadores envolvidos na construção das pirâmides eram na verdade voluntários que ofereciam seus serviços em troca de comida, abrigo e proteção. Outra teoria fascinante sobre as pirâmides é que elas podem ter servido como fontes de energia ou dispositivos de comunicação avançados. Alguns pesquisadores sugerem que as pirâmides foram construídas como fontes de energia para a iluminação das cidades e para alimentar tecnologias avançadas que os antigos egípcios possam ter usado. Além disso, outras teorias propõem que as pirâmides foram usadas como dispositivos de comunicação ou mesmo como instrumentos musicais, embora essas teorias não tenham sido amplamente aceitas pela comunidade científica. As pirâmides também são conhecidas por abrigarem muitos mistérios, como a possível existência de passagens e câmaras secretas ainda não descobertas. De fato, muitos arqueólogos acreditam que a Grande Pirâmide de Gizé ainda não foi completamente explorada e que há muitas áreas ocultas que ainda precisam ser descobertas. Outro mistério intrigante é como os antigos egípcios foram capazes de transportar os enormes blocos de pedra usados na construção das pirâmides. Alguns blocos pesam mais de 80 toneladas, e a distância entre as pedreiras e os locais de construção das pirâmides é considerável, levando a especulações sobre como eles foram movidos e levantados. Apesar dos muitos mistérios e teorias que cercam as pirâmides do Egito, sua grandeza e fascínio continuam a atrair milhões de visitantes a cada ano.
Como tal, a exploração e estudo dessas estruturas monumentais continua a ser um tema de grande interesse e pesquisa para a comunidade científica e para os entusiastas da história. As pirâmides do Egito são monumentos impressionantes que capturam a imaginação de pessoas de todo o mundo. Essas estruturas maciças representam um feito incrível da engenharia e da construção, e continuam a surpreender os visitantes com sua magnitude e complexidade. Além disso, as pirâmides do Egito são uma janela para o passado, oferecendo uma visão fascinante sobre a vida e a religião dos antigos egípcios. Durante séculos, essas estruturas serviram como tumbas para faraós e membros da realeza egípcia, e foram projetadas com intrincados sistemas de corredores, câmaras e corredores para proteger e preservar seus corpos e bens. A construção das pirâmides também é um testemunho do poder e riqueza dos faraós que as construíram. Na época, a construção dessas enormes estruturas representava um empreendimento monumental, que exigia uma grande quantidade de recursos e mão de obra. No entanto, os antigos egípcios demonstraram uma habilidade e engenhosidade incríveis, construindo essas estruturas usando apenas ferramentas simples e suas próprias mãos. Além disso, a precisão da construção das pirâmides é uma prova do conhecimento avançado dos antigos egípcios em matemática, geometria e astronomia. A orientação das pirâmides em relação aos pontos cardeais é tão precisa que até mesmo a mais moderna tecnologia de GPS não consegue superá-la. As pirâmides do Egito também são uma fonte de mistério e fascínio. Embora muito se saiba sobre a construção e o propósito das pirâmides, ainda há muito que não se sabe. Por exemplo, há muitas teorias sobre como os antigos egípcios conseguiram transportar e erguer os enormes blocos de pedra que compõem as pirâmides. Alguns acreditam que foram usadas rampas em espiral, enquanto outros acreditam em uma técnica de elevação usando água. As pirâmides do Egito são um tesouro inestimável da história da humanidade. Sua construção representa um feito incrível de engenharia e construção, e sua magnitude e complexidade são testemunhos do poder e riqueza dos faraós que as construíram. As pirâmides também oferecem uma janela fascinante para a vida e a religião dos antigos egípcios, e são uma prova da habilidade e engenhosidade dos antigos egípcios em construir essas estruturas com ferramentas simples e suas próprias mãos. Além disso, as pirâmides do Egito continuam a ser uma fonte de mistério e fascínio. Embora muito tenha sido descoberto e explorado sobre as pirâmides, ainda há muito a ser descoberto. As pirâmides são uma prova do conhecimento avançado dos antigos egípcios em matemática, geometria e astronomia, e sua orientação precisa em relação aos pontos cardeais é um exemplo disso. Ao visitar as pirâmides de Gizé, você terá a oportunidade de experimentar de perto essa maravilha do mundo antigo e descobrir por si mesmo o fascínio e a beleza das pirâmides do Egito. Se você é um estudioso da história, um amante da arquitetura ou apenas um viajante curioso, as pirâmides do Egito são um destino que não deve ser perdido. As pirâmides do Egito são um testemunho duradouro da grandeza e da engenhosidade da civilização antiga, e um monumento icônico que perdurará por muitas gerações. Mesmo após milhares de anos, as pirâmides do Egito continuam a desafiar a compreensão humana e a inspirar a imaginação. Que mistérios ainda aguardam para serem desvendados nesses monumentos eternos?